Esse jovem mequetrefe tem habilidades especiais e é o melhor piloto de fuga de todos os tempos, mas ele não consegue fugir das suas dívidas. E esse é o filme Em Ritmo de Fuga de 2017 e eu sou o EF, o Eltinho Fujão. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa com um jovem dirigindo um Maré Vermelho, e ele coloca uma música antes de começar, e vemos que com ele tem mais 3 pessoas com cara que querem fazer besteira, pois eles entram no banco e aqui começa a loucuragem, pois enquanto eles estão assaltando, ele está aproveitando sua música na adrenalina, e quando eles aparecem, ele já se prepara pois era o piloto de fuga e começa uma grande perseguição pela cidade. E em nenhum momento ele tira seu fone de ouvido. O jovem consegue desviar de todos os carros da polícia, e seus companheiros não acreditam que conseguiriam sair vivos, mas no caminho ele consegue despistar a polícia no meio de outros carros vermelhos, e tudo isso seria mais fácil se ele estivesse usando um Santana vermelho. E no final tudo dá certo, e ele sai andando pela rua comemorando mais um dia, e vai buscar um pouco de café para o pessoal, pois além de piloto de fuga, ainda tinha o cargo de garoto do café. Chegando no local, o chefe deles estava organizando o dinheiro, pois todos ganhariam $50 mil, mas um deles fica com raiva, pois eles colocaram a vida em risco e ele só ficava quieto na dele escutando música. E um dos caras quer tirar onda com a cara dele, pois seu apelido era Baby, e ele prefere ficar calado para humilhar mais ainda, e Doc, que é o chefe, diz que ele é o melhor piloto que já viu e diz que o conheceu quando ele era apenas um pequeno mequetrefe. Na hora de ir embora, cada um vai para um lado, pois eles só eram chamados e precisavam estar ali para a próxima missão. E o casal diz para não atender quando o Doc ligar, pois uma hora daria ruim como piloto. Mas aí que vemos que tem algo a mais, pois Baby tinha uma dívida muito grande com Doc, então ele quase que corria de graça, e dos $50 mil só ficava com 10 mil. E galera, eu faço entrega de bike no Bob's por R$5, por 10 eu dirijo melhor do que ele. E Doc diz que faltava apenas uma corrida para a dívida ser paga. Chegando em casa, ele fica pensativo sobre aquilo e vemos que ele mora com canela fina de cadeira de rodas e surdo-mudo. E esse é o cúmulo do azar. E na televisão está passando no jornal sobre o assalto ao banco e quase conseguem pegar a imagem dele. Então uma hora poderia dar ruim, e ele diz que só faltava uma para sair dessa vida, e vemos que Baby tem um hobby estranho, pois ele faz gravações do que o Doc falou e começa a fazer um remix. E ele possuía uma caixa cheia de gravações e no meio havia uma chamada mãe, que o lembrava dos últimos momentos de sua família, pois eles estavam brigando no carro quando aconteceu um acidente. Baby vai até uma lanchonete e vê uma jovem diferenciada chegando, e aparentemente ele estava há muito tempo de olho nela, e ele a gravou cantando e ela acha que ele é um tarado por voz, mas ele diz que só queria saber qual era aquela música, e nisso os dois começam a conversar, e ele conseguiu chamar sua atenção, e chega em casa todo feliz, e seu pai adotivo Canela Fina diz algo muito importante em linguagem de sinais. Delícia, cara! Ele recebe uma ligação e essa seria sua última missão, e mais uma vez ele é reunido com uma equipe diferente, pois Doc nunca usava equipes repetidas, e Betts era um outro Canela Fina, e ele começa a achar que ele tinha problemas, pois era muito novo e não tirava o fone, e Doc diz que quando era pequeno, ele pegou seu carro sem saber de quem era e viu que ele tinha muito talento, e o chamou para trabalhar como forma de pagar a dívida, e Baby usava fone pois escutava ruídos por causa do acidente com sua família. Ele começa a explicar o plano e geral fica com raiva dele, pois parecia que ele não estava prestando atenção, mas ele consegue resumir tudo tranquilamente e começa a missão, pois eles precisavam pegar um carro forte, mas um dos integrantes comprou a máscara errada e tudo parecia que deu certo, mas um cara que estava no estacionamento vai pra cima deles, pois era um soldado que estava à paisana, e o cara vai pra cima deles com raiva, e Betts tinha mania de acabar com todos que entravam no seu caminho, e quase que o soldado dá uma falecida, mas Baby muda a posição do carro, e no meio do caminho eles precisam trocar de carro
carro, mas o cara que comprou a máscara errada deixa a arma cair no chão. A missão está no fim e eles seguem para o estacionamento para pegar outro carro. E Betty pergunta se ele fez de propósito com o carro e ele diz que não, mas ele sabia que fez para proteger o soldado. E quando chega no dock, ele entrega o dinheiro da última missão e diz que agora ele estava livre e manda ele se livrar do carro com o boneco do capanga que fez besteira. E agora ele estava se sentindo livre, pois não devia nada a ninguém e juntou dinheiro suficiente para começar sua vida do zero. Então ele vai até a lanchonete para falar com Débora e misteriosamente ele consegue ficar próximo dela em 2 dias, pois os dois começam a se abrir como se conhecessem há muito tempo. Ela diz que gostaria de viajar ao país de carro escutando música e ele fica animado, pois esse sempre foi seu sonho, e ela fala para ele esperar o turno acabar porque ela queria fazer algo que ninguém nunca fez com ele. E galera, lei do engano, pois ela o leva na lavanderia porque não estava com a vida ganha. E Baby diz que saiu do seu emprego de motorista pois tinha habilidades especiais. E Débora olha com cara de safada pra ele e diz que também sabia coisas diferentes. Baby volta pra casa e agora ele estava feliz, pois saiu daquele mundo e seu pai diz para começar a entregar pizza e por ele ser muito rápido, ganhava muita gorjeta. Mas sabemos que a vida não é tão fácil assim, pois ele leva Débora em um restaurante caro e na hora de pagar, o garçom diz que já pagaram. E ele percebe que Doc estava do lado de fora esperando. Ele vai falar com ele e ele diz que como ele não tinha mais dívida, poderia ganhar muito dinheiro. E dá 2 opções, ou aceita e fica rico, ou quebra as pernas dele e perde tudo. E galera, ele nem precisa das pernas para dirigir mesmo. Débora percebe que tem algo de errado, mas diz que sempre estaria do lado dele, mesmo conhecendo há menos de 1 semana. E no dia seguinte ele vai para o próximo trabalho, pois o alvo seria uma agência do Correios, e ele precisa entrar com o sobrinho do Doc para identificar como era o sistema de segurança. E ele percebe que o local era tranquilo e ainda faz amizade com a atendente. E Doc diz para ficar atento, pois ele ligaria e precisava estar pronto. E nisso ele liga para Débora e diz que precisaria trabalhar até tarde, mas que depois daquilo eles poderiam ir embora pelo país. Chegando no esconderijo, dessa vez Doc estava reunindo alguns que já trabalharam com ele. O problema é que misturar nunca é uma boa ideia, mas como todos já se conheciam, seria mais fácil. E Doc começa a explicar que esse trabalho seria mais fácil, mas daria um retorno de mais de 2 milhões. E Baby não está nem um pouco animado, pois ele estava se arriscando demais e agora eles precisavam ir até o contato do Doc para conseguir armas limpas. No local estava cheio de seguranças e Betty diz que tinha algo de errado e fala para eles se prepararem, e o açougueiro começa a mostrar as armas, pois ele tinha das melhores qualidades. O problema é que Betty começa a atirar em geral e nisso eles precisam acabar com todos, e ele diz que aquele cara era um policial disfarçado que o prendeu há 10 anos, e nisso Baby percebe que tudo estava saindo do controle. Voltando para casa, eles veem a lanchonete onde Débora trabalhava e eles querem passar para comer, mas Baby diz que o local era horrível, pois Betty não pagava nada que comprava, pois geral dava uma falecida de leve, e por ter reclamado, aí que ele quer ir, e chegando no local, o clima estava muito estranho, e Betty começa a puxar briga com Buddy e Darling, e só faltava 2 palitos para a bala cantar nervosa. O problema é que Débora parece bolada, pois Baby não falou com ela, e Betty quer ir pra cima, mas Baby não deixa. E antes de sair, ele deixa um aviso que eles sairiam às 2 da manhã. Voltando pro esconderijo, Betty diz que o cara era um policial e começou a atirar primeiro. Sei. Doc diz que sabia, pois ele era o único que podia trocar aquele dinheiro dos Correios, então a missão estava finalizada.
Buddy trabalhou no mercado financeiro e conhecia alguém que poderia fazer o trabalho, e todos querem terminar pois daria muito dinheiro, e todos começam a pressionar Baby para ele participar. E para não deixar suspeitas, ele decide ficar, mas durante a noite ele tenta sair, mas Buddy aparece na frente. E depois Betty mostra que encontrou as gravações dele, e ele tenta dizer que gostava de fazer remix com algumas falas, mas claramente ninguém acredita. E nisso eles invadem seu apartamento e pegam todas as fitas, e eles realmente veem que ele só gostava de colecionar momentos. E Deborah fica esperando de madrugada, mas ele não aparece. É o grande momento da missão, e tudo estava preparado, e Baby fica na porta esperando o momento da fuga. Mas a funcionária gravou o rosto dele e ele avisa para ela ir embora ou daria ruim. E nisso ela chama a polícia, e Betty consegue pegar a mala, mas agora ele precisaria armar uma fuga muito boa. Mas ao invés disso, Baby vai para cima de um caminhão e consegue dar uma falecida no Betty, mas dessa forma ele estraga mais ainda a situação e precisa fugir pela cidade. No caminho ele precisa pegar um carro, mas antes de ir embora devolve a bolsa de uma velha e pede desculpas, e corre para casa pois precisava tirar seu pai antes que tudo desse ruim, e pega todo o seu dinheiro e o leva até um asilo e faz uma gravação pedindo para cuidar dele da melhor forma. E agora ele estava sendo perseguido por toda a cidade. Ele vai até a lanchonete para buscar Deborah, mas Buddy estava esperando, pois ele perdeu a Darlene e tiraria tudo dele. Mas o policial aparece desesperado e pede para ir no banheiro. E achei vacilo colocar o Leandro Hassum para fazer essa parte. E Buddy o chama para conversar, mas agora Baby estava disposto a tudo e dá um tiro nele e começa uma fuga alucinante pela cidade. E como não sabe para onde ir, ele tenta pedir ajuda a Doc e ele não quer se meter nisso, mas vê Deborah e decide ajudar, pois ele também já foi gado. Doc entrega uma mala para eles com dinheiro suficiente para eles mudarem de vida e fugir do país, mas Buddy aparece com ódio no coração e vai para cima dele, e agora Baby precisa enfrentar para ver quem dirige melhor, porque no ruim eles dariam uma falecida de leve, e como Baby era profissional, consegue derrubar o carro dele do estacionamento. O problema é que ele ainda estava vivo. Buddy dá 2 tiros de raspão no ouvido dele, para ele ficar surdo, e quando daria uma falecida, Deborah aparece e o salva. E agora os dois poderiam viver felizes para sempre, ou não, pois a vida tem dessas coisas, pois quando eles estão para atravessar a ponte para outro país, estava tudo cercado de policiais, e Baby, mesmo sem escutar, diz que ela não poderia ser culpada por isso e decide se entregar. Baby é condenado a 25 anos de prisão pelos roubos e pelo caos na cidade, mas muitas das vítimas ficaram do lado dele, pois perceberam que ele estava fazendo aquilo porque estava sob pressão. Então sua pena poderia ser reduzida para 5 anos por bom comportamento, e nesse tempo Deborah continuava mandando cartas, e é assim que nasce uma mulher de bandido. Aí depois reclama que ficou careca, e durante esse tempo todo ela ficou esperando. E galera, esse foi o filme Em Ritmo de Fuga, e vou perguntar aonde deixar o currículo, porque viver de Utruba está difícil. Ainda bem que você vai deixar um like e um comentário e se inscrever no canal se for novo, porque assim eu vou poder comprar um tender para meus 5 pequenos mequetrefes de nacionalidades diferentes. E esse ano o com cara de chinês quer frango, então fortalece aí. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!